Bom, boa noite, boa tarde, bom dia para quem vai assistir esse vídeo depois. Sejam muito bem-vindos, então, a mais um webinar do Laboratório de Inovação Social do UDF, o UP Social UDF. É uma satisfação muito grande bater esse papo com vocês, mesmo à distância, por enquanto à distância, mas para falar de um tema tão importante, tão apaixonante, que é a inovação social. Hoje nós trouxemos um convidado muito especial para estar aqui conosco, mas antes de apresentá-lo e antes de dar a palavra a ele, eu vou falar brevemente sobre o Up Social DF, o que é o nosso laboratório de inovação social, vou falar rapidamente sobre como ele surgiu, para quem está chegando agora, entender um pouco do contexto. Eu sei que tem pessoas aqui de outros estados também que estão participando conosco aqui hoje, pessoas de outras redes que entraram em contato comigo, que falaram que queriam participar. Então é muito bacana que a gente explique um pouco do nosso contexto aqui, da nossa região. Boa tarde, Karen. Em 2019, nós participamos de um programa da Choca. A Choca é a maior rede de inovação social e empreendedorismo social do mundo, que busca desenvolver ou institucionalizar a inovação social dentro das instituições de ensino superior. Esse programa se chama Ashoka-U, e dentro do Ashoka-U, eles têm lá um programa chamado Commons, Ashoka Commons, né? Então, o principal objetivo é esse, né? Você, dentro do ambiente acadêmico, no nosso caso especial de ensino superior, você estimular, incentivar e institucionalizar a inovação social. Então, nós participamos de um processo seletivo, fomos selecionados para a primeira turma latino-americana desse programa, estivemos junto com essas outras instituições aqui de ensino superior muito renomadas, e durante essa nossa experiência, em 2019, nós desenvolvemos, então, o UP Social DF. O UP Social DF é o nosso laboratório de inovação social, né? A gente, deixa eu trazer aqui, vou apresentar rapidamente isso, não vou entrar em detalhes, mas a ideia é que o nosso laboratório de inovação social, ele trabalha articulado com inputs internos, ou seja, dores da sociedade, do Estado, do mercado e de organizações multilaterais, todas elas alinhadas com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Também busque inputs internos dentro da instituição, em especial os projetos e programas de extensão. Para quem não sabe, a partir de 2021, a extensão universitária ela obrigatoriamente fará parte de 10% de todos os cursos universitários do Brasil. Então, a gente quer potencializar a extensão para que ela ofereça resultados e saídas, digamos que gerem maior valor para a sociedade. E dentro desses dois inputs, né, de um input interno dos nossos recursos acadêmicos, nossos professores, pesquisadores, nossos estudantes, nossos laboratórios, e de inputs externos, ou seja, o que nós chamamos de dor e o que nós chamamos de remédio, nós usarmos um método muito especial, que é usado por outros laboratórios aí de inovação social do mundo, para entregar à sociedade alguns resultados aí, que sejam inovadores e que resolvam realmente, de fato, dores sociais. Então, a gente vai ter um espaço muito bacana no centro universitário para fazer isso. Infelizmente, a pandemia surgiu no meio do caminho, né? Então, a gente está fazendo tudo online, não paramos, mas teremos um espaço muito bacana. Temos um conselho muito bacana aí, que hoje forma o nosso laboratório, e hoje nós estamos testando o nosso método com 4 projetos de extensão aí, que agora acabam de sair da fase de identificação de problema, né? Então, passaram os 4 por uma imersão muito grande em problemas sociais, e estão entrando agora em outubro na fase de criar soluções, né? Então, a gente vai ter algumas metodologias aí para desenvolver soluções. Esse é o laboratório, então, de inovação social do DF, e dentro desse laboratório, a gente pensou que seria muito importante que nós discutíssemos esse conceito com a nossa região, com a nossa comunidade, Rafael. E aí a gente começou no mês passado esse papo, né, que a gente chama dos webinars do Up Social DF. Começamos com o Marcos, do Instituto Me Viro, que trouxe um pouco da experiência dele, e agora a gente está muito feliz que você aceitou o nosso convite para estar aqui conosco. Rafael Rodeiro, que é CEO da Ribbon, uma startup de impacto social reconhecida nacionalmente, mas que orgulhosamente surgiu aqui na nossa região. Rafael, seja muito bem-vindo, se apresente para o pessoal. Valeu, Gabriel, obrigadão pelo convite, é bem massa estar aqui, falar com vocês.
Poxa, acho que é isso. Somos fundadores da Ribbon, que é uma startup daqui de Brasília, que é bem legal. É uma startup de impacto social, né? Que a gente mexe com doações. E tô aqui para responder um monte de pergunta, tô aqui para falar um monte de coisa. Então, eu acho que o Gabriel tem um monte de pergunta preparada aqui para mim. Não sei se o pessoal também tem como fazer perguntas, acho que vai dar tempo deles também fazerem perguntas. Então, acho que pelo chat, né? Perfeito. Eu Se eles tenho quiserem. perguntas, tenho várias perguntas. Não é prova, tá bom? Então, são perguntas aqui que nós criamos aqui para, enfim, para aproveitar ao máximo esse tempo. E todos estão aí liberados para fazer perguntas pelo chat e eu vou organizando essas perguntas e passando para o Rafael para que a gente possa administrar o tempo. Então, Rafael, vamos lá. Eu quero começar o seguinte, assim, como a gente está num ambiente universitário, e o Laboratório de Inovação Social, apesar dele estar muito articulado com a sociedade civil, com o mercado, com o Estado, ele surge no ambiente universitário. Então, quero que você comece assim, contando um pouco sobre a sua trajetória como estudante universitário. Como foi a sua experiência no ensino superior? E em que momentos e circunstâncias essa sua trajetória de estudante coincidiu com a sua história de empreendedor social? Tá, legal demais. Dá pra ver que eu não saí faz muito tempo também, né? É, não tenho 40 anos de trajetória. Então, eu entrei foi em engenharia de produção na UNB, foi em 2013. E eu saí de lá no final de 2018, faz 2 anos só. Né? E a Ribbon nasceu ali no meio de 2016, então foi durante a UNB mesmo. Era um curso noturno que me possibilitava fazer um monte de coisa. O curso são 6 anos mesmo, então eu acabo que formei no prazo ainda. É, mas desde o começo eu tentei. é, Na verdade, eu zerei, eu fiz tudo que podia ser feito de atividade complementar lá no curso. Então, quando era calor, eu já entrei na empresa júnior, aí eu fiquei 3 anos lá dentro, eu acho que foi tipo minha segunda faculdade, foi a empresa júnior do curso, eu acho que eu aprendi muito lá. Foi, tipo, majoritariamente, meu aprendizado foi lá dentro. Fiquei 3 anos lá, fui presidente mais jovem lá do grupo de gestão, que é a empresa júnior, do curso. Eu fiz PIBIC, Jovens Talentos para a Ciência, na época, que era um negócio patrocinado pelo governo. A única coisa que eu não fiz foi Ciências Sem Fronteiras, na época, porque eu escolhi ficar aqui para fazer as coisas que estavam aqui. Fui do centro acadêmico, emplactei artigo, participei de outros PIBIC, projetos científicos, enfim, dei uma zerada mesmo, não tinha como ter mais atividades complementares até. E no fim das contas, o curso, como era noturno, possibilitava que eu fizesse essas outras coisas no dia a dia, né? No diurno, de manhã e de tarde. E aí eu aproveitei para fazer essas coisas paralelas e também trampar, fazer estágios, fazer outras coisas. É, e acabou que a Ribbon, por exemplo, foi uma das coisas que surgiu ali no meio do curso. Acho que quando tinha uns 3, 4 anos, de 3 para 4 anos de curso. Teve algo assim especial dentro da universidade que te despertou assim para o surgimento da Ribbon? Como é que foi esse surgimento? A empresa júnior, com certeza. E porque lá dentro da empresa júnior acabava que a gente teve contato com outros lugares, né? Você falou da Choca, muito massa esse projeto da Choca, que vocês estão se envolvendo, muito mesmo. Era um dos projetos que eu queria ter me envolvido, não me envolvi. Daí a gente fez alguns workshops da Choice, por exemplo, que é Uhum. do pessoal da Temis, então eles incentivam o empreendedorismo de impacto. Foi no movimento Empresa Júnior que eu conheci as empresas de impacto, né? O que é uma empresa de impacto social. E logo depois, assim, quando eu estava saindo do movimento Empresa Júnior, tipo, eu saí no final de 2015 e a Ribbon começou ali em 2016. Então, quando eu estava saindo ali, eu comecei a trabalhar numa construtora, nada a ver, né? Uma construtora mesmo, eu gerenciava 6 obras de casa ali no Jardim Botânico, e era eu, os mestres de obras mesmo, e todos os pedreiros juntos, e uma outra pessoa na empresa. Eu fui lá para aprender como é que investia no mercado imobiliário, como é que se fazia, como é que se gerenciava tudo. E a outra coisa nada a ver que eu me envolvi também foi com um restaurante de bacalhau. Aí esse foi nada a ver mesmo. Porque a gente conheceu o dono por conta da empresa Júnior, aí ele queria um time que gerenciasse a empresa e ele saísse da operação,
Então a gente meio que ia ser sócios, mas sem comprar o restaurante. O restaurante tinha uns 20, 30 anos. Mas o que mais interessava a gente era os bolinhos de bacalhau, mas, cara, eu não gosto tanto de varejo e nada a ver com o propósito de vida que tipo, empreender ou tocar uma empresa é muito difícil, é realmente muita emoção mesmo, então precisa ter algo que te sustente por trás, assim, algo que te faça realmente continuar. E para mim não tinha como não ser impacto social. E aí deu hiper errado, assim, a gente não entrou na operação, a empresa estava hiper endividada, tipo, tinha mais de 700 mil de dívida. Aí foi quando eu estava sem nada, assim, estava de férias da UNB, saí dessa construtora, a gente não trabalhou, não tomou a operação desse negócio de bacalhau, e a gente nem gosta de bacalhau. Enfim, era errado mesmo, era uma ideia ruim, ideia idiota. Não era para dar certo. Não era. E aí eu falei, não, se eu for começar alguma coisa do zero, que seja de impacto, eu já estava com uma ideia na cabeça desde 2014, que era fazer com que as pessoas doassem sem gastar dinheiro, porque já entendi que isso estimularia as pessoas doassem mais, enfim, desbloquearia alguma coisa, e que fosse uma startup, que fosse no nome tecnológico. Foi esses três pilares, eu fiquei lá uns 2 meses, 3 meses, buscando modelo de negócio, isso aqui achei um mentor bom, que era o Marco Gomes, que ele era do Gama, né? Ele Uhum. nasceu no Gama, Marco Gomes, ele criou a Bubox, ele foi eleito o melhor profissional de marketing do mundo por conta da Bubox. Ele já vendeu a empresa, que depois criou o Mova Mais, que é outra startup, saiu da operação e agora está tocando, ele está na Palantir, né? Que inclusive está abrindo capital na bolsa agora, a Palantir. Ele tá nesse processo, inclusive, curiosamente, nem sei se eu podia estar contando isso, mas ele está trabalhando lá e ele é um dos nossos mentores desde 2016, e foi quando eu conheci os meus outros dois sócios também, os outros dois sócios cofundadores, que foi o João, na área de design, e o Juju, né, de tecnologia. Os dois eu conheci no Movimento Empresa Júnior também, eles eram de outras empresas, né? Cada curso tem sua empresa júnior, então não tinha como a gente trabalhar junto. Mas a gente trabalhou juntos também na Federação das Empresas Juniores, né, que abrange todas as empresas juniores de todas as universidades do DF, né? E Poxa, aí, é isso. bacana ver esse seu espírito empreendedor já na universidade, que é uma coisa que a gente estimula muito, né? A gente fala que a instituição é como se fosse o DF, eu uso muito esse exemplo, é um hotel 5 estrelas, você tem diversas possibilidades lá dentro e é até injusto com você só se preocupar em ficar dentro do quarto, que diríamos que seria a sala de aula. É um quarto Sim, ótimo, luxuoso, com várias possibilidades, aulas ótimas, professores excelentes, mas você tem muitas coisas, como você mostrou na sua trajetória aí, né? sim. E É, bacana. Pode falar, desculpa. eu acho que é isso mesmo. A universidade é você quem faz, né? Ótimo, bacana. E legal também você falar dessa questão das empresas juniores, porque o Conecta, né, que é um centro que abrange também o Centro de Empreendedorismo do DF, abrange outras atividades, ele elege temas por semana. E, coincidentemente, essas semanas ele está falando sobre empresas juniores, né? Então você Que também massa. mostra o tanto que isso influenciou a sua carreira. Mas, bom, Demais. agora vamos falar um pouco da Ribbon, né? Eu queria saber assim, vamos começar assim pelo ponto de partida que eu acho do empreendedor de impacto, o ponto de partida da inovação social, que é qual o problema social que a Ribbon busca enfrentar e como funciona essa solução. Tem como você falar sobre isso e um pouco também sobre a trajetória até o dia de hoje, assim, até 2020? Tem sim. O primeiro que a gente tentava resolver era que os nossos amigos não doavam dinheiro para caridade, assim. Fazia um monte de coisa, não, eu quero trabalhar com impacto, quero trabalhar com algo com propósito, minha vida direcionada a propósito. Show, mas vamos doar aqui R$ 10 para uma instituição. Não, era difícil, não era na rotina deles. Então a gente entendeu que os millennials e a geração Z, que é o público mais jovem, não estão conectados com a forma que a caridade é feita hoje em dia. E é bem tranquilo ver, tipo, só passar na rua e ver o pessoal de coletinho amarelo, ou receber um boleto em casa por correio, muitas doações são feitas por motoboy ainda, coletando de casa em casa. Não estou dizendo que essas coisas precisam parar de existir, que são erradas,
pelo contrário, são formas de captar dinheiro para ONGs que funcionam, só que elas não estão na rotina do jovem. Então, é isso que a gente quis começar a solucionar. Até hoje, é exatamente isso. Mais de 90% dos nossos usuários têm menos de 35 anos. É um público bem jovem. E basicamente a gente começou por um aplicativo, agora a gente está começando a expandir um pouco mais também. E a certeza que tem é que quando você começa, é porque tem a diferença, né? Negócio de impacto social e startup até de impacto social, porque engloba toda a parte tecnológica que é hiper controversa, né? Eu gosto de brincar que startup é tão diferente de empresa quanto o órgão público é. É realmente diferente. Para você criar uma, é um processo totalmente diferente. E vai mudando muito ao longo do caminho. Então, uma das coisas que a gente adicionou no processo era, tá, como é que a gente vai fazer com que as pessoas se estimulem a doar, né? Como é que elas vão doar mais? Eu falei agora que era doar de graça. Então, começou com anúncios de empresas. Então, a gente transformava o dinheiro de anúncios de empresas em doação. Então, a gente fechava com a área de marketing, com agências de publicidade e tal. Isso foi durante 2 anos até, 2 anos e meio, 3 anos, a gente trabalhou assim, a gente cresceu assim, a gente recebeu investimento assim, teve receita assim, a empresa cresceu, teve mais funcionários, mas agora não é esse modelo. O modelo agora, como é que a gente funciona? A gente trabalha com um grande doador. Então, seja ele uma fundação, um filantropo ou uma grande empresa, que está fazendo uma doação significativa para uma ONG. Aí a gente pega aquela doação e aumenta. Então, a gente consegue aumentar em 60% essas doações institucionais, conectando com outros doadores normais, como eu e você. E a forma que a gente faz parece meio tosca, assim, e dando uma pincelada, como que a gente trabalha, como que é hoje, né? Bem superficialmente, mas dá para entender bem legal. Imagina que é um filantropo, está doando R$ 10.000 para a ONG Américas Amigas, que é uma ONG de prevenção contra o câncer de mama. Inclusive, ela está no aplicativo hoje em dia. Ao invés de você doar os 10 mil só e botar na conta delas e tal, imagina se fosse possível você pegar esses R$ 10.000 e distribuir para 10 mil pessoas. Cada uma tem esse R$ 1. Uhum. E a única coisa que as pessoas podem fazer com R$ 1 é doar para a ONG Américas Amigas. A única coisa que elas podem fazer. Tá, tipo, travado. Sem tecnologia não é possível fazer isso, né? Você vai distribuir o dinheiro e a galera vai... Enfim, não tem como. É até não escalável, né? Distribuir moedinha de R$ 1. Aí o que acontece? As pessoas se amarram em doar. Elas, mesmo que o dinheiro não seja delas, assim, elas amam. Doar faz bem, dá um sentimento muito prazeroso quando isso acontece. E, sei lá, dentro dessas 10 mil pessoas, vamos supor que 300 pessoas se amarram, seja na causa, na ONG lá de prevenção contra o câncer de mama, seja só na experiência de doar mesmo, ou seja no motivo do porquê o Gabriel está fazendo isso. Uhum. Daí dessas 300 pessoas botam a mão no bolso e botam mais R$ 30, por exemplo. E aí para Américas Amigas, 300 vezes 30 dá 9 mil. Então vai chegar 19 mil para a ONG Américas Amigas. A ONG ia receber 10, recebeu 19. Ela fica hiper feliz. O filantropo fica hiper feliz porque ele tem um medo bem baixo, bem trivial, assim, mas é um medo, que é o medo de ser um herói solitário. Ele tem medo de parar de doar e aquela causa morrer, ou morrer e ninguém mais se preocupar com esse tipo de causa. Então ele se sente responsável por levantar uma bandeira. E os Uhum. usuários doaram de graça, 10 mil pessoas doaram de graça, tipo, se amarraram e puderam engajar com uma causa. Aí o que a gente tem? Esse é o modelo geral. E a gente é remunerado com base numa porcentagem no dinheiro que a gente aumenta para as ONGs. Então a gente tem um modelo de receita, a gente tem fins lucrativos, esse é o nosso, é assim que a gente ganha dinheiro. Então, basicamente a gente faz isso dentro de um aplicativo que as pessoas vão ter uma gamificação por trás, então elas vão ganhando moedinhas, elas vão doando, então tipo, cara, você baixa o aplicativo, no primeiro dia você pode doar um dia de água potável, ou uma merenda escolar, ou um dia de prevenção contra o câncer de mama, tipo, de graça, sem gastar dinheiro, e você pode fazer isso para sempre, todo dia, se você quiser, mas se você quiser doar mais, quero doar mais 10 dias de água potável aqui, você pode também. Aí tá dentro do aplicativo isso, né? É de graça, tá ali no Android, no iOS, e hoje tem mais de 40 mil pessoas com a gente todos os meses do ano já. Né? 40 mil pessoas. Muito Ah, bacana.
Vai lá, desculpa. Fala. Não, e como doadores tem Klabin, a Tetra Pak, a Malve, Visa, Votorantim, Cimentos, Banco Votorantim, tem um bem maior, que é fundado pelo Luciano Huck e pelo Eli Horn, que é o maior filantropo do Brasil, né, o único signatário lá da Giving Pledge do Bill Gates. É, uma das ONGs, cara, as ONGs são fantásticas, eu podia ficar falando horas delas aqui, mas essa Américas Amigas é muito boa, por exemplo. Tem WFP, que é uma agência da ONU, enfim, elas são realmente fantásticas, assim. Muito legal, assim, eu sou usuário do aplicativo, além de entusiasta, né, porque eu sou dessa área de empreendedorismo social, impacto social, eu sou usuário do aplicativo, mas eu Massa. nunca tinha tido essa reflexão, Rafael, que eu achei muito curiosa, desse impacto que vocês também geram, que é do fortalecimento da cultura de doação. Porque para mim Isso. sempre ficou assim, ok, a métrica talvez dele sejam, sei lá, reais doados, né? Famílias, sei lá, litros de água, material escolar, remédio, mas esse elemento cultural que é talvez mais até importante no longo prazo, nunca tinha me passado. Poxa, bem interessante, bem interessante. Você botou um excelente ponto. Eu acho que se o nosso impacto social existir, é esse aí. A gente aumenta o hábito de doações, porque quem gera água potável é a ONG, né? São o projeto social lá final. Enfim, eles são os heróis nessa parte. Mas, por exemplo, mais da metade dos nossos usuários nunca tinha doado para caridade antes. Isso é um Essa número é a métrica que você expressivo. falou. E É nós não muito temos essa expressivo. cultura aqui no Brasil, né? A cultura de doação é uma cultura, comparativamente a outros países, a nossa é muito pobre ainda, não é nesse sentido. É bem pobre. Existe um ranking que é o World Giving Index, que ele ranqueia os países no nível de altruísmo. País mais altruísta, país menos altruísta. Aí tem 120 países lá, e aí o Brasil está na posição 74 da média dos últimos 10 anos. É bem baixo. E 2018, a gente teve na posição 100, cento e poucos, assim, 108, se eu não me engano. E naquele ano a gente foi o pior da América Latina, assim. No auge da crise da Venezuela, a gente foi pior que a Venezuela em altruísmo. Então, a gente realmente não é um bom país em nível de altruísmo, de cultura de doação. E a gente espera que a gente possa conseguir mudar isso, mas não só para o Brasil, né? A ideia é que a gente consiga escalar para fora também. Poxa, que bacana, foi bacana e muito inspirador. E aí vem assim uma pergunta, né? Como eu entendo assim, como essas métricas de impacto social elas podem ser acompanhadas no caso de materiais doados, reais, mas como vocês acompanham, monitoram ou até mensuram esse impacto na cultura de doação? E mais ainda, como vocês equacionam essas métricas de impacto social com a sustentabilidade financeira da Ribbon? Tá, vamos lá. Como é que a gente mensura se a gente está realmente mudando o hábito de doação da galera? Eu vou dar um exemplo daqueles crowdfunding, sabe? Aquelas plataformas de Uhum. crowdfunding. Se tem alguma alternativa hoje para uma fundação engajar um número grande de pessoas para doar, online no crowdfunding, tá? Por isso que estou usando de referência. Uhum. É, somente 1% dos usuários de uma plataforma da plataforma de crowdfunding doam cinco vezes ou mais da mesma plataforma, num período de 5 anos. Então a recorrência, a retenção dos usuários é baixíssima, é muito, muito baixa. Então, quando você doa para uma plataforma de crowdfunding, você raramente volta lá por si só, não gera um hábito de doação, acaba sendo só uma página de checkout, de doar. Você chegou até lá por outra campanha. Então, 1% dos usuários doam 5 vezes no período de 5 anos. Os nossos 40 mil usuários que a gente tem, eles doam 5 vezes em média por semana. Então, é muito diferente. A gente realmente bota a doação na rotina das pessoas. Ah, Rafa, quando eu dou no crowdfunding, eu tenho que doar R$ 20. Na Ribbon é de graça, eu posso doar todo dia. É isso mesmo. A gente está falando de microdoações, mas dá para entender a magnitude da diferença entre hábito, né? Em recorrência e retenção do pessoal. Uhum. Esse é o número um. E o número dois acaba, como a gente vê a sustentabilidade financeira, é porque um usuário, quando ele começa a doar com a gente, ele se amarra, assim.
Então começa a dar um dia de água potável, depois um de nutrição, tem a questão da gamificação. Ainda tem muita coisa para melhorar isso no aplicativo, a gente sabe, mas é uma empresa pequena ainda, enfim. Mas a gente já tem números expressivos de que o usuário fica, e quando ele vai ficando com a gente, as chances dele doar dinheiro do próprio bolso é maior. E quando ele faz isso, quando ele normalmente doa dinheiro do próprio bolso, e acaba que esse dinheiro chega, se chegar numa das ONGs que tem um padrinho por trás, esse grande doador, esse grande doador manda uma receita para a gente, né? Então ele paga a gente de acordo com quanto que a gente aumenta. Hum. Então é aí que a gente ganha dinheiro. Então a ONG sempre recebe mais dinheiro do que inicialmente, e o filantropo sabe o limite que ele vai pagar para a gente, caso a gente consiga ter o sucesso total, assim. Então demora ali uns 3 a 4 meses cada contrato, que a gente faz com essa galera, e hoje em dia tem fila de espera para entrar. Então a gente tem fila de espera para entrar até maio do ano que vem, mais ou menos, para entrar no aplicativo de fundações e ONGs. Assim, de uma forma bem geral, assim, quais os critérios que vocês usam para escolher essas ONGs? Tem que ter esse filantropo, tem que ter o padrinho por trás, Uhum. e tem que ter a gente não faz a análise de impacto total da ONG. Seria Ok. totalmente inviável. É um negócio à parte, sabe? A gente ia ter dois negócios em um só, sendo que a gente está criando um negócio, uma startup nova. Uhum. Então, a gente se baseia em parceiros que fazem análise de impacto social. Então, por exemplo, o Instituto FI. O Instituto FI, ele é bem conhecido assim, tem o IDES também, que faz análise de impacto social. Tem algumas empresas que são bem especialistas, trabalham há mais, normalmente elas já trabalham há mais de 10, 15 anos na área, e elas mandam relatórios de impacto e tal. Lá fora, aqui no Brasil é o Instituto FI e a IDES, por exemplo, tem várias outras, muito boas também. Lá fora a gente usa o The Life You Can Save e a GiveWell. Todas as análises de impacto são bem extensivas, elas compreendem a parte contábil delas também, das ONGs, todas as certificações de idoneidade, enfim. Isso é o básico, básico do básico. Né? Análise de impacto social, são raras as ONGs que têm, e o padrinho por trás também. Então já dá um nível de credibilidade da ONG. Tipo, alguém já está doando no mínimo 10 mil reais para a ONG, sabe? No Ok. mínimo. Então, esse risco não é só nosso também, ele é compartilhado. Então, a gente já pega é, o bonde andando, né? Vocês garantem a eficiência da doação, né? Eles garantem a eficiência da doação, isso. Mas é quase que vocês também, né? Porque quando vocês escolhem, vocês já têm um nível elevado para a escolha. Então, o seu Ah, tá. usuário, ele está seguro de que a doação que ele faz ali não vai para qualquer lugar. Sim, sim, já tem esse conforto, sim. Poxa, Sim, legal. exatamente. Mas no meio do caminho tem uma pandemia, né? Que Aham. acho que mudou a vida de todos nós. E eu queria saber assim, como ela influenciou a atividade da Ribbon? E qual a visão que vocês têm para o futuro, assim, a partir dessa pandemia, assim, de todas essas mudanças? Muito massa, muito massa. O cenário de startups é meio bizarro, assim, tipo, um terço das empresas é, se prejudicou por conta da pandemia, um terço ficou normal e um terço foi potencializado. A gente foi potencializado, no fim das contas, porque durante a pandemia o Brasil bateu o recorde histórico de doações institucionais. Histórico. Nunca se doou tanto dinheiro para caridade no Brasil que nem aconteceu durante a pandemia. Então, bateu mais de 6 bilhões de reais doados institucionalmente. Tem lá um termômetro de doações do pessoal da ABCR, que é a Associação Brasileira de Captadores de Recursos. E durante a pandemia deu realmente um boom de solidariedade e nosso número de usuários dobrou, nossa receita triplicou, então foi positivo. É, Acho que é todo um insulto chegar a falar que a pandemia foi positivo de alguma forma. A pandemia é péssima, com certeza, mas se for só na perspectiva do negócio, ela deu essa impulsionada. E muitos se dizem, e beleza, depois da pandemia, o que vai acontecer? Todos os indicadores apontam que o nível de solidariedade mudou, né? A barra mudou, não é algo temporário, como, por exemplo, de certa forma, entregas em casa, alguma coisa assim, que
realmente não vai manter esse nível, realmente vai abaixar consideravelmente, mas também que vai ter um novo patamar, com certeza. Mas o patamar de doações tá bem otimista, todo o público, assim. Bacana isso, assim, a gente tem acompanhado, é lógico que os negócios de impacto, acredito que as startups de impacto, as organizações do terceiro setor estão sofrendo muito com essa pandemia, assim como as pessoas, né, os humanos estão sofrendo com essa pandemia. Mas quem está nesse campo de impacto tem visto um interesse muito maior, por exemplo, um aumento também muito maior dos investimentos de impacto, pessoas que querem Uhum. atrelar os seus investimentos a um impacto social. Então, esse clichê hoje que tem se falado, né, de novo normal para lá, novo normal para cá, eu acredito que dentro dessa terra arrasada que a gente está, assim, em muitos campos, né? Lógico que alguns foram potencializados, talvez porque eles já tenham essa pegada, mas eu acabo sendo um pouco otimista, assim, do futuro. Eu acho que a gente vai ter um aumento de solidariedade, um aumento de consciência social, pessoas que vão viver mais alinhadas com o seu propósito, Sim, e não só acredito, mas torço para isso, né, Rafael? sim, exatamente, torcemos. Rafael, em 2019 vocês receberam um aporte da Redpoint. Aham. E você pode falar um pouco sobre. Eu sei que existe assim, vários elementos sigilosos, mas alguns estão públicos. Se você pudesse falar um pouco sobre essas questões públicas, e em especial, assim, que eu acho que isso é legal para quem está empreendendo saber. Mudou alguma coisa assim depois na missão, na gestão, na operação? Como é que foi essa chegada assim de um fundo para a Ribbon? Legal, vamos lá. Rolou sim esse aporte, né? O pessoal da Redpoint investiu, junto com outros investidores anjos, o total foi de 1.150.000 reais. Eu não posso contar o quantos por cento eles compraram da empresa com isso. Mas vamos. A resposta rápida é isso, mas vamos contar a história. É que a Redpoint, eles são um fundo de startup normal, né? Tipo, eu sou um fundo de. O nome certo é Fundo de Venture Capital, que é um fundo que investe em startups, né? E eles não são de impacto social. Eles investem em startups com fins lucrativos normais, como Gympass, provavelmente muita gente conhece, Nubank, a Creditas, a Rappi, são todas investidas deles. E o que no, no fim das contas, a gente teve que convencer eles a investirem em uma startup de impacto social. Né? É um, é uma dificuldade um pouco a mais. Ah, por que vocês não foram para investidores de impacto social? É mais difícil, eles são mais escassos, por incrível que pareça. Então, como o nosso modelo já tinha fins lucrativos e já estava no modelo de startup, eu achei muito mais fácil por ter mais acesso a capital, mais investidores. De startup eu falar direto com eles. Falo com investidores de impacto social e de startup especificamente, falo. Quero que eles investam na gente? Quero, ainda falo com muitos. Então, não é porque a gente não quis, não. Tem alguns fundos ali de impacto social e também existem fundos de investimento que investem em negócios sociais. Até para dar um pitaco aqui meu, é bem difícil de captar com esses fundos, tem muitos, porque normalmente eles exigem que a empresa já rode ali durante 4 a 5 anos e já tenha um histórico de receita bem recorrente para que eles possam fazer uma projeção de caixa dessa empresa coerente ali, que tenha dados históricos que justifiquem alguma coisa, e para ele poder justificar o investimento. Então, por isso que tem que ter ali uns 4, 5 anos a empresa já funcionando, já faturando bastante e andando. E muitos fundos são gringos, né? Dá para pegar dinheiro com eles? Dá, é difícil, porque tem que passar 4, 5 anos sem ter investimento. Pô, é difícil, é difícil. Mas esse para negócios de impacto social, não startups de impacto social, né? Lembrando que impacto social tem fins lucrativos e negócios sociais não, quer dizer, negócios sociais não têm fins lucrativos, não tem distribuição de lucros, né? O nosso pode ter distribuição de lucros, de dividendos, né, para acionistas da empresa. Então, no caso da Redpoint, foi isso. O investidor de startup, como é que faz? Eles aportam dinheiro, eles botam dinheiro na empresa, esses 1 milhão não passa pelas mãos dos empreendedores, tipo, a gente não fica rico, né? Inclusive, longe pelo contrário, a gente está vendendo uma parte, a gente está
perdendo porcentagem da empresa, vai, abre aspas, né? E vendendo barato, porque a gente acha que aquilo vai valer muito no futuro. Então, a gente está vendendo uma parte barata agora para a gente conseguir chegar mais rápido onde a gente quer no futuro. Então, esse dinheiro é especificamente para investir na empresa, para contratar mais gente, para expandir, melhorar o produto, expandir de alguma forma. Então, cada rodada de investimento tem os seus motivos, tem os seus porquês. E foi muito essencial. Hoje tem 18 pessoas na empresa. É, ninguém, tipo, a maioria das pessoas trabalha full time, tempo integral, né? Não tem voluntários, por exemplo. Os sócios vivem disso da empresa, né? E é sempre um mix do dinheiro do investimento com a receita que a gente tem. E a gente pega esse investimento com a motivação de aumentar a receita muito rápido, muito mais rápido do que a gente conseguiria normalmente, né? E é um impulsionador, é uma catapulta. O que a gente faria em 5 anos, 7 anos, a gente está tentando fazer em 1, 2 anos, porque tem essa entrada de dinheiro, né? Então tem pontos bons, pontos ruins. Se o negócio não entra como muito business startup, precisa muito pensar seriamente se é interessante pegar investimento, porque é muito arriscado, adiciona um risco muito maior, sabe? Muito maior mesmo. Porque a empresa pode não ter a receita esperada e aí não tem dinheiro para pagar todo mundo e quebra. E era uma empresa saudável, de certa forma. Mas mesmo assim ela quebra. Então tem que pensar bastante para pegar investimento. Se não encaixa num modelo de startup, especificamente startup, ele tem várias referências, você pode ver para isso. Não, é difícil, é difícil. Acho que é até, além de difícil de pegar, além de distração, é difícil para o investidor, né? É arriscado também. Da empresa falir e você tentando pegar dinheiro ao invés de trabalhar. Eu acho que você trouxe um ponto legal que eu até queria perguntar, assim, né? Porque assim, a gente muito fala da parte romântica de ser um empreendedor, especial um empreendedor de impacto, né? Um empreendedor social, que está fazendo bem, que está alinhado com o seu propósito, mas poucas vezes a gente comenta os desafios, né? Eu fui numa palestra uma vez com o Sasaki da Geek e foi assim, foi ótima a palestra porque ele tinha 20 minutos e aí ele falou assim, eu vou fazer o pitch aqui da Geek em 2 minutos e os outros 18 eu vou falar dos problemas que eu enfrento para ser um empreendedor de impacto. Então, e ele foi convidado para falar da Geek, né? Então, assim, ele surpreendeu, foi muito bacana nesse sentido. Mas eu acredito muito, e eu acho que você corrobora isso, né? Que a gente deve discutir um pouco sobre essa cultura da tentativa e erros, essa cultura do fracasso, a cultura de lidar com as dificuldades, que é uma coisa que não é muito trabalhada na cultura brasileira, né? E o empreendedor ele lida de uma forma muito natural com isso. É difícil, mas ele acho que lida de uma forma um pouco mais natural. Como a gente está numa região que é um pouco avessa a riscos, por enquanto, eu tenho esperança que isso vai mudar no médio prazo, eu queria te saber assim, como você enfrentou esses desafios assim, de ser um empreendedor de impacto, quais foram os principais assim, e os principais aprendizados que você poderia compartilhar com os estudantes, com os professores e com os convidados que estão aqui hoje? Massa demais. Vou fazer a primeira distinção, a diferença entre empreender normalmente e ser empreendedor de impacto. Empreendedor de impacto é um pouco mais difícil do que empreendedor normal, pelo lado de geração de receita e captar investidores. Mas é mais fácil pelo lado de, pô, eu não faria, não abriria uma empresa. O esforço necessário para abrir uma empresa não é algo que justifique se não tiver impacto, para mim. Então, é o que faz realmente, beleza, é o que faz levantar da cama para trampar esse nível de desafio, esse nível de dificuldade. E as outras pessoas que trabalham com você também. Então, é bem mais satisfatório. É uma trajetória difícil que seja mais prazerosa durante a trajetória. Beleza, é entre os dois, né? Empreender normal e empreender de paco. Agora, empreender normalmente é muito difícil, velho. É mais difícil do que o normal. Eu gosto de falar que se eu soubesse o quão difícil era, provavelmente eu não teria aberto. Eu fui na ingenuidade. Não teria começado. Ah, Rafa, agora que você faria? Aham, faria de novo, com certeza, porque eu sei muita coisa, aprendi muita coisa. E justamente é difícil porque você tem que aprender muito, muito, de verdade, assim.
Eu aprendi muito mais na Riplon do que todos os meus anos de faculdade, juntos. Sim, com certeza. Porque a próxima atividade que eu tenho que fazer, eu não sei fazer ela, entendeu? Tipo assim, você tem que contratar 5 pessoas. Beleza, como é que contrata, gente? Entendeu? É, você tem que crescer a empresa por esse canal de distribuição aqui. Tá, por anúncio. Tá, como é que faz anúncio, sabe? Então, é, dá uma ansiedade de você não saber a atividade, não saber executar a atividade que você tem que fazer. Dá mais ansiedade ainda quando você não sabe qual atividade você tem que aprender para fazer, Uhum. né? Acho que isso é intensificado quando você é empreendedor de startup, porque existe muito menos referência, existe muito menos conhecimento. No Brasil é muito, muito menos ainda. Então dificulta muito, acho que todos os conhecimentos que a gente tem que pegar. Quando eles viram conhecimento liberado para todo mundo, eles já estão ultrapassados, né? Então a gente tem que pegar na fonte mesmo, acaba tendo que ser inglês. A gente não manjava bem de inglês, os fundadores agora a gente tem que aprender, a gente tem aula de inglês agora. Os 3 fundadores juntos, né? E então eu acho que no final das contas a principal dificuldade é essa. Se manter aprendendo, se manter curioso, conseguir achar boas referências e a ansiedade. Você cada vez mais é um emprego. Muitos falam, por exemplo, agência de publicidade, controlador de voo, bombeiro, policiais, tipo, eles têm um nível de estresse na carreira já por padrão. O empreendedor também. O empreendedor tem que saber que vai ficar cada vez pior, cada vez mais difícil. Então ele não tem alternativa de trocar de emprego, não tem alternativa de trocar de função. A única alternativa que ele tem é saber lidar melhor, cada vez melhor com a ansiedade, porque a treta vai ser maior. Porque se a empresa está com medo da empresa dar errado e é só você, quando tiver 10 funcionários, a ansiedade vai ser maior, quando tiver 100 funcionários, vai ser muito maior. Porque são 100 pessoas que estão ali junto contigo, a quantidade de coisas que você já se envolveu, os anos que você já investiu nisso. Então não existe outra forma se você não ficar, não, não se deixar abalar por muitas coisas que vão acontecer, muitas coisas que vão acontecer. Aí vem muito tem a linha do estoicismo, né, da linha da filosofia do estoicismo é muito boa, por exemplo, para isso. Empreendedor tem que fazer psicólogo, tem que ter na terapia, senão provavelmente vai dar merda. Na verdade, todo mundo tinha que estar na terapia 100% do tempo. É É verdade, bom eu demais. concordo. Enfim, essas são as dificuldades para mim. Essas duas são as maiores dificuldades. E fazendo paralelo de impacto e empreendedor normal, né? Bacana. E a gente fala, viu, pessoal? Não é para assustar, não. A gente fala ah, porque apesar de tudo isso, como ele mesmo falou, apesar de tudo isso, tem um significado muito grande aquilo que ele faz, como ele mesmo falou. Mas é interessante para aqueles que se propõem a se aventurar, que eles entrem conscientes, né? Quanto mais consciência a gente tem daquilo que a gente faz, mais qualificada é a nossa ação na realidade. Então, esse É testemunho é muito verdade. rico e muito importante por causa disso. Bem bacana, viu, Rafael? Rafael, agora vamos falar um pouco da nossa região aqui. Nosso tempo está voando, a gente tem mais 12 minutinhos aqui. Queria que você falasse. Bom, a gente está discutindo sobre empreendedorismo social, empreendedorismo de impacto, inovação social. Queria que você falasse um pouco sobre a nossa região agora. Assim, você, como um ator da nossa região, mas que já está no ecossistema nacional e que já tem projeção para sair do Brasil também. Como você vê assim, esse ecossistema especial de empreendedorismo social, inovação social e negócio de impacto aqui no DF? Assim, onde estamos e para onde vamos? Qual a sua interpretação? Entendi. Acho que como vários núcleos de empreendedorismo aqui, o empreendedorismo DF é pequeno, normal, porque é pequeno, não tem essa cultura mesmo não. De impacto também, ela é pequena, mas ela não é tão... é, São Paulo é mais pujante, beleza, mas não é tão... é, Não, é diferente sim, é diferente, mas não é tão absurdo assim. E tem uma galera que está se movendo bastante. Tem vários nichos, acho que principalmente agora tem nicho de incentivo. Então,
Eu falar que não é trabalhoso pra caramba abrir uma empresa, eu tô indo contra isso, mas não é contra isso, teoricamente. Acho que eu tô indo a favor, porque a galera vai mais preparada. É, mas eu acho que o próximo passo, por exemplo, é com alguns cases de sucesso e os empreendedores cada vez mais qualificados, as trocas entre empreendedores vão ser maiores. Então, ó, passo um acaba que a galera está incentivando, e o passo dois é conseguir ter a conexão entre a galera. Eu acho que a melhor coisa que tu pode fazer, tipo, sei lá, vai fazer um evento e vai juntar 10, 30 empreendedores de alguma coisa. A pior coisa que você pode fazer é botar um palestrante pra falar, sabe? Tipo, velho, deixa a galera falar, deixa a galera se trocar ideia, fecha eles lá, tranca a porta, passa umas pizzas por baixo da porta, sabe? Vai ser o melhor evento da vida deles. Então, isso que não tem ainda, com certeza vai ter, se a gente se for bem sucedido nisso. E é Deu uma isso. ótima ideia pra gente, viu? A É, gente pode fazer alguma coisa no DF assim, viu? dá pra fazer. Deixa essa pandemia passar, porque aí a ideia de passar a pizza por baixo da porta funciona também. É, Assim, eu falo isso porque eu vejo Brasília, nossa região, é uma região que todo mundo sabe, ela tem uma economia muito voltada ao setor público, e é uma região que tem ensaiado algumas novas matrizes, alguns novos elementos para compor a matriz econômica. Por exemplo, a economia criativa tem se falado muito, a tecnologia se fala há 30 anos, mas ainda não decolou. Tem se falado da questão logística, né? Até eventualmente desconstruir um aeroporto de carga aqui. Mas eu tenho percebido que essa questão social ela está muito forte em Brasília. Muitos players nacionais eles estão vindo a Brasília porque eles entendem que apesar de nós termos em Brasília uma excelente qualidade de vida, ótimos indicadores, logicamente, em relação ao resto do Brasil, nós temos muitos problemas sociais e ambientais na nossa região que a gente pode enfrentar por meio de negócios sociais ou startups de impacto. Né? Então, eu vejo assim como um potencial. Como você acha que a gente pode incentivar isso na universidade, agora que você tem esse olhar quase que, como você falou, né, você zerou a universidade, como que você acha que dica você me daria, assim, falou, olha, eu acho que isso é muito legal de incentivar na universidade, eu acho que isso você vai desenvolver empreendedores de impacto, negócios sociais, inovação social, o que a gente poderia fazer, assim, na sua visão? massa. Real, não sei. Mas se fosse ousar dar alguma coisa, dar alguma dica, ah, pra mim deixa os garotos brincar, sabe? Tipo, deixa os alunos fazendo as coisas, se os alunos forem para uma direção, deixa lá, deixa fazer, sabe? É, por exemplo, acho que a coisa mais valiosa que eu tive na universidade foi quando eu fui líder da empresa Júnior, foi ser um moleque de 19 anos que liderava 60 pessoas. Porra, quando que um moleque de 19 anos vai liderar seriamente 60 pessoas, sabe? Nunca. Então, não criei uma empresa saindo de lá, mas me deu o XP, né, a experiência para falar que, caraca, entendi como é que funciona, é isso que eu quero e olha a experiência que isso me deu. Então, plantar a sementinha, com certeza, de entender o que, que é e trazer cases, mas, cara, deixa a galera fazer o que eles podem fazer sozinhos, assim, e quanto mais responsa, mais cedo o pessoal for pegando, com certeza muda a vida da galera, é real, assim. Dá para perceber muito claramente a postura profissional de qualquer pessoa que saiu da engenharia de produção lá da UNB, que não foi da empresa júnior e que foi da empresa júnior, sabe? Uhum. É, e não é porque a empresa júnior, a galera. Não, é porque tem uma mudança de postura cedo, dá umas experiências que você só teria lá na frente, logo agora. Bacana. No DF você já ouviu falar no Enactus? Já. Nós temos um time do Enactus no DF, que inclusive foi o primeiro do Centro-Oeste. E é como se fosse uma empresa júnior, né? Não é empresa júnior, mas é quase uma empresa júnior assim de empreendedorismo social e negócio de impacto, né? Aham. E realmente a gente vê essa. Eu tive
a oportunidade, tem a oportunidade de ser um dos professores aí que aconselha, porque é isso, né? Dá o protagonismo ao estudante. Então, até no Enax, o professor ele é chamado de professor conselheiro. Quer dizer, eu posso dar um conselho, eles podem virar e falar, vai com esse conselho para outro canto, a gente vai fazer de outro jeito aqui. Que é isso que você está falando, né? Que é do protagonismo. E eu vejo, assim, nos estudantes que passaram no Enax, estudantes que passaram em empresas juniores também, né? Eu tive uma participação na abertura de algumas aí do DF, Aham. é realmente isso que você fala, né? Por quê? Porque a gente coloca em prática aquilo que muitas vezes na educação a gente só está na teoria. Protagonismo do estudante, protagonismo do estudante. Mas acho que protagonismo do estudante é isso, né? Falar o que você falou. Bom, dá espaço para o estudante. É lógico, você não vai soltar também, você tem que estar lá, mentoria, você tem que dar recurso, você tem que engajar, você tem que criar um certo, digamos que, uma zona de segurança para o estudante, também para que ele não se prejudique, né? Mas eu acho que é isso que você colocou, bem bacana, o Rafael. Isso fortalece um pouco aquilo que a gente tem feito, né? A gente ouve muitos estudantes, eu tenho alguns estudantes aqui falando, ó, vamos lá, a Karen, perdão, a Laís falou que não conhecia, está achando incrível. A Vilma falou que é muito bacana, que é um excelente projeto. O Lucas Montempo falou que assistiu um pitch da Ribbon na Anshan, na Arena no ano passado. Sensacional a ideia, Muito parabéns. massa. Muito E massa. tem uns emojis aqui de coraçãozinho, de abracinho, etc e tal. Poxa, Que massa, o gente. Rafael, assim, a ideia desse webinar é realmente um papo de 50 minutos, uma hora, então, infelizmente, nosso tempo já esgotou. Foi uma aula que você me deu e foi muito inspirador, tenho certeza, para os nossos alunos. Então, queria deixar esses últimos minutinhos, assim, aberto a você, que se alguém quiser fazer alguma... o pessoal do Enax, que está mandando coraçãozinho aqui, ó, a Alane e a Vilma. Legal. Queria deixar esse último espaço assim aberto. Se você quer colocar alguma coisa que não teve oportunidade, se você quer deixar alguma palavra para os nossos estudantes, para os nossos professores que estão engajados com inovação agora no DF, esse espaço é seu para a gente fechar esse papo de hoje. Massa. Massa demais. Se alguém, inclusive, tiver alguma dúvida que quiser mandar, acho que tem tempo ainda. Espera responder uma pergunta, duas. E se eu fosse falar uma parada, eu falei muito de aprender, né? Então, como é que você aprende? Depois eu posso botar aqui, mas tem umas referências bem legais principalmente para quem está começando. Acho que tem duas referências muito boas. A primeira delas é o livro Vai Lá e Faz, do Thiago Matos. Ele é bem prático e ele serve para qualquer tipo de ideia, sendo startup, negócio normal. Eu gosto bastante, eu li ele lá no começo da Ribbon. E, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, que a startup é... não, tem Claro. uma dica. Tá, não, não, tem outra dica. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a tentar ver referências de galera e falar, tá, quem é que tá trabalhando nisso, né? Quem tá abrindo empresa, quem tá abrindo empresa de impacto e tal. E a melhor coisa que eu fiz foi escutar de quem tá fazendo. Tipo, é isso, só escuta conselho, não escuta conselho de todo mundo, tá, mas leva muito mais a sério, eu só levaria a sério conselhos de outras pessoas que estão fazendo coisas parecidas com você. Então, teve uma época que eu fui falar com um cara e o cara começou a me dar mó dicas de negócio. Não, você tem que investir em anúncio assim, você tem que fazer tal coisa. Não, não, não. O produto está bom assim, tem que fazer de tal forma. Daí, por acaso, eu falei, porra, mas como é que foi na tua empresa dele? Não, eu não tenho empresa. Não, peraí. E aí, ele, na época que realmente descredibilizando quem não tem empresa, não, é porque dicas de pessoas que não estão fazendo o que você está fazendo, ou que não estão trampando, não estão abrindo empresa, não estão fazendo lá, normalmente elas são dicas erradas, porque a pessoa não fez. Provavelmente vai te causar um grande prejuízo. E se eu fosse por aquele caminho, por exemplo, que esse cara em específico estava falando, pô, faz assim, faz assado, inclusive é hiperreferência, não sei porquê, mas é hiperreferência, ia dar ruim, ia dar errado.
Então, escuta de quem está fazendo. Ah, vou abrir uma empresa de compostagem, vou abrir uma empresa de material reciclável. Beleza, vai lá falar com o cara que abriu uma empresa de material reciclável. Ah, não, mas ele é concorrente meu. Beleza, fala com o cara que fez isso na Bahia. Ele não vai chegar aqui no DF. Fala lá com o cara. Ah, vou abrir empresa de impacto. Beleza, fala com outro cara que abriu empresa de impacto, ou fala com alguém que está trabalhando lá. Enfim, só escuta de quem fez ou de quem está fazendo. Acho que essa é a minha dica principal e buscar referências assim na internet. A gente tem o termo de pesquisar no Google, né? É um dos virtudes da Ribbon. O que os funcionários da Ribbon fazem? Eles pesquisam no Google. Então tem um tráfego para fazer, velho. Bota no Google. Como é que faz? E vê referência, vê quem faz, acaba puxando um mentor, acaba puxando um livro, acaba puxando uma sequência de artigos, acaba puxando exemplos, cases, outras empresas, outros benchmarks de outras empresas que estão fazendo a mesma coisa que você. Enfim, melhor dica que eu posso dar. Rafael, fantástico. Você falou duas competências legais, né? Aprender através da experiência, que é uma competência pessoal que a gente trabalha na trilha empreendedora, e você falou de uma outra competência que é você ser curioso e aberto, que é uma necessidade, digamos que é uma microcompetência para que você seja criativo, né? Eu acho que não existe É, criatividade se a pessoa não é curiosa. Às vezes a pessoa vem me perguntar uma coisa que foi o que você falou, tá no Google, né? Tipo, gente, já tem até um sticker agora, assim, né? Pergunta pro Google. Tipo assim, a pessoa às vezes ela vai perguntar para você, mas por que o perguntar para o Google e o se aprofundar no assunto, ele mostra uma série de competências por trás, né? Eu acho que realmente são dicas muito preciosas. E o livro que você colocou é fantástico. Eu sempre recomendo também para os meus alunos de muito empreendedorismo. bom, né? E, poxa, Rafael, só tenho que agradecer o seu tempo. Eu sei que a agenda de um empreendedor é uma agenda muito concorrida, então agradeço o seu tempo aqui hoje conosco, com os alunos do DF. Parabéns pela sua iniciativa. Ela orgulha a nossa cidade, orgulha a nossa região. Desejo muito sucesso para você e o DF sempre vai estar de portas abertas para vocês, para aquilo que vocês precisarem. Iradíssimo, Gabriel. Obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras também. E sucesso pra gente, com certeza. Obrigado, Rafael. Um abraço, viu? Tchau, tchau. Abração. Valeu, gente. Tchau, tchau. Gente, então é isso. Mais um webinar fechando agora. Já deixei aqui o link de certificação para vocês. Teremos o próximo no dia 19 de outubro com o Fábio Deboni, do Instituto Sabin, falando um pouquinho do terceiro setor conosco, inovação social no terceiro setor. E agradecer a presença de vocês, estudantes, professores que estão aqui conosco nesse papo de hoje. Tá bom? Nos vemos na próxima, gente. Se cuidem. Tchau, tchau.